Notebooks potentes e baratos para trabalho e para jogos. Nesse vídeo aqui eu trouxe uma lista completa com notebooks para você que está procurando um notebook para trabalho, para jogos e também para estudar no dia a dia. Então vão ter vários notebooks aqui. Nós vamos começar aqui essa lista com os notebooks mais baratos que vão te atender se você está procurando um notebook só para trabalho e também conseguir rodar alguns jogos mais leves. Eu vou falando aqui no decorrer do vídeo e depois a gente vai subindo o preço para notebooks com placa de vídeo dedicada e para galera que quer rodar jogos mais pesados no notebook. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários aqui. Tem vídeo aqui no canal sobre tecnologia toda semana. Se gostar desse vídeo, se inscreva, deixa o like e vamos aqui para nossa lista. Começando essa lista aqui com um notebook que tá com um preço muito bom, que é um notebook o Asus VivoBook Go 15. Eu já trouxe ele aqui pro canal e ele é um notebook muito bom se você quer um notebook para trabalho e consegue rodar alguns jogos mais leves com ele. A Asus trouxe os processadores aí da linha 7000, então esse processador aqui tem um 7520U, que oferece um desempenho muito bom para atividades de lazer, se você quer no seu dia a dia, e também para estudo e para trabalho, e também consegue rodar alguns joguinhos mais leves aqui com ele. Então, essa versão aqui, como eu falei, ela vem com o Ryzen 5 7520U, que é um bom processador nessa faixa de preço. É um processador com 4 núcleos, 8 threads. Ele vem com 8 GB de memória RAM soldada, infelizmente, então esse é um ponto aqui a se destacar. Porém, é uma memória RAM de 8 GB DDR5, que é mais rápida do que memória RAM DDR4, tá? Então a DDR5 é superior. No armazenamento aqui tem um SSD de 512 GB. E aqui tem um ponto a destacar porque ele tem uma tela de 15.6 polegadas, 60 Hz e é um painel TN. Então, painel TN, se você não sabe, é aqueles painéis que se você olhar ali meio de lado, ele distorce um pouco a coloração da imagem. Então, ele não é a melhor qualidade de painel, mas é um notebook bem barato, então nessa faixa de preço, tá? Esse notebook aqui ele tem esse certificado de uma resistência, uma durabilidade melhor, então ele tem esse certificado de resistência militar e tem essa vantagem aqui que muitas pessoas gostam, que ele abre 180 graus. Para mim eu não vejo tanta diferença aqui, mas tem esse ponto aqui para destacar. Se você está procurando algum notebook para dia a dia, digamos para estudar ou para trabalhar rotinas de escritório, esse notebook aqui te atende 100%. Se quiser ver um filmezinho, uma série, também tem essa questão aí do painel TN, que para você ter uma qualidade boa de imagem, qualidade perfeita, você tem que estar olhando o painel de frente, reto nele. Então tem esse ponto aqui para destacar. Para edição de vídeo já não é o mais recomendado também. E se você quer um notebook para programação, ele também te atenderia aí com algumas ressalvas. Mas para jogos, você vai conseguir rodar um CS com ele, vai conseguir rodar um FIFA, porém você não consegue rodar jogos muito pesados com ele, tá? O preço dele, ele fica nessa faixa aqui. Então a versão mais barata que eu encontrei foi esse aqui, então fica menos de R$ 2.500. Vão ter notebooks mais baratos aqui na nossa lista, tá? Então esse não é o mais barato aqui, eu trouxe ele primeiro justamente para destacar, que ele é um notebook com uma construção muito boa, um desempenho muito bom nessa faixa de preço, e é um notebook que se você quer só para trabalho, você não vai se arrepender e vai conseguir rodar alguns joguinhos mais leves aqui nele também. Um outro ponto que tem que destacar aqui também é que ele vem com um sistema operacional em Linux, tá? Então você encontra esse notebook mais caro se você quiser com Windows. Então assim, vale muito mais a pena você comprar com Linux e mudar para Windows. Você não perde a garantia do aparelho. Eu já trouxe um vídeo no canal ensinando vocês como que faz isso. E assim, de Linux para Windows, às vezes sobe 400, 500 reais. E você não gasta nem 100 reais para fazer isso se você fizer por conta própria. E é bem tranquilo. Já tem até um vídeo aqui no canal ensinando você a fazer isso, beleza? Então a versão mais barata dele hoje é com Linux. Trazendo um outro notebook aqui que vocês também pedem bastante, que é o notebook da Samsung, o Galaxy Book 4. Essa versão aqui, ele já vem com o Windows, tá? Então você não precisa fazer essa troca. Tem aqui, o processador é um Core i3, 8 GB, 256 de SSD. Ele tem algumas vantagens em relação ao anterior. Primeiramente, a construção dele, porque a construção dele é feita em metal, diferente do anterior. Então ele tem uma construção melhor do que o anterior que eu falei aqui. Como eu falei, vem um Core i3 1315U, então é um Core i3 de 13ª geração, por mais que seja um Core i3, é um de 13ª geração, com 6 núcleos e 8 threads. Tem memória RAM 8 GB, tem a versão com 16 GB que eu vou trazer aqui para vocês depois. E às vezes eu acho mais interessante nesse caso aqui, desse e do anterior, por exemplo, esse aqui tem a versão com 8 e com 16. Vale mais a pena você comprar o do 16 porque esse aqui não é expansível. Então esse notebook aqui, essa memória RAM vem soldada, então não permite você fazer o upgrade. Tem 256 de SSD, tem um slot vazio e a tela que ele se destaca, porque aqui é uma tela de 15.6 polegadas, também é uma tela Full HD, 60 Hz, porém é uma tela IPS, é uma qualidade muito melhor essa tela em relação à anterior. E se você quer então um notebook para trabalho e para estudos, com certeza vai te atender. E para ver filmes e séries ele é mais recomendado que o anterior, justamente por causa dessa questão do painel IPS, que vai te dar uma qualidade muito melhor de imagens e você não vai ter aquela imagem distorcida de acordo com o ângulo que você vai olhar. Então ele é mais recomendado também para edição de fotos, imagens, para você que trabalha com isso, porque você vai ter uma fidelidade melhor.
Para programação ele também vai te atender, claro que com algumas ressalvas também. Para jogos mais leves como um CS, um FIFA, um Valorant, você vai conseguir rodar com ele, porém não vai conseguir rodar jogos mais pesados também, porque a gente ainda não tá falando de notebooks gamers, tá? Esse notebook aqui ele varia bastante a faixa de preço deles, então ele tem algumas outras opções aqui que você pode estar colocando, mas essa versão aqui fica em torno aí de 2.800 a 3.000 reais, você encontra às vezes ele. Lembrando, gente, eu sempre deixo os melhores preços na descrição do vídeo que eu encontro, tá? Então assim, esse aqui vocês podem ver que é um excelente notebook porque tem mais de 3.000 avaliações e nota 4.9, então ele tem quase nota máxima. E como eu falei, tem a versão aqui com 16 GB dele, que vem com Core i5, 16 GB e 512 de SSD. Então esse aqui é uma versão mais potente, o que vale muito a pena também, porque você já está comprando um notebook com 16 GB. Então por mais que seja soldada essa memória aqui, é um notebook com 16 GB de memória RAM. Então se você quer um notebook mais potente, esse com certeza é uma recomendação que eu posso dar para vocês, que ele tem tanto um desempenho bom, então um processador superior, e também uma construção muito boa, como eu falei para vocês, e uma qualidade de imagem também que você não vai se arrepender. Mas tem um outro aqui, que é o antecessor a ele, que também tem uma qualidade muito boa e ainda vale muito a pena você estar comprando ele hoje, por mais que não seja um modelo mais recente, mas tá valendo a pena ainda. E se você acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu tô falando do Samsung Galaxy Book 2, que aqui a gente tem um processador que é um Intel Core i5 de 12ª geração, um 1235U, um processador com 10 núcleos, 12 threads, tem 8 GB de memória RAM, porém esse aqui você pode expandir, então ele tem 2 slots para você expandir, não precisa nem abrir o notebook para expandir, inclusive ele é o que a gente usa aqui em casa, já trouxe vídeo de review dele aqui para vocês, e ele permite expansão até 64 GB. Ele tem 256 de SSD, uma tela IPS de 15.6 polegadas também, uma excelente qualidade, também é um notebook para trabalho, para estudo, vai te atender perfeitamente, para ver filmes também é excelente. Se você quer trabalhar com designer, edição de vídeos e fotos, também é uma boa opção, porque você pode fazer upgrade dele, então da memória dele, também vai te atender para programação, vai conseguir rodar jogos mais leves, se você quer, sei lá, para ter sim, CS, FIFA, Valorant, vai conseguir rodar nele, e jogos mais pesados também você até consegue rodar alguma coisa com ressalvas, tendo que fazer assim, eu recomendo que você faça a expansão da memória RAM dele, tá? Ponto negativo dele em relação ao Galaxy Book 4 seria a construção, porque ele não é uma construção em metal, que nem o Galaxy Book 4, porém ele tem essa vantagem aí, que é uma grande vantagem na verdade, que é essa opção do upgrade. Então por mais que não seja o mais atual, ele tem essa vantagem, e como eu falei, ó, 7.000 avaliações, nota 4.8, e fica nessa faixa de preço aí. Você encontra ele normalmente, ele tá um pouquinho mais caro que isso, tá? Então não fica nessa faixa de preço. Tem algumas promoções que ainda estão valendo da semana do consumidor, não sei até quando que vão, tá? E tem a versão dele também com Core i7, e aqui ele sobe um pouquinho, mas você tá saindo aqui de um i5 para um processador i7, então é um i7 1215U, então você vai ter um processador mais potente aí, valendo a pena, porque os dois também vêm com o Windows, tá? Então aqui essas duas versões já vêm com o Windows instalado, não precisa fazer essa troca aqui. E agora trazendo um também que é muito popular, aí vocês pedem bastante, vocês podem ver que tem quase 6.000 avaliações também, eu trouxe o Acer, o Aspire 5, então ele é muito popular aqui no Brasil. Esse aqui vem com um processador diferenciado, então a gente tem um processador aqui que é um i5, porém é um i5 12450H. Vocês lembram que todos os processadores eu estava falando antes era em U? O processador com final U, ele é focado em eficiência energética. Já processadores com final H são processadores focados em performance. Então ele tem uma performance superior aos anteriores. Tem aqui um processador com 8 núcleos, 12 threads, 8 GB de memória RAM, possível expandir também até 32 GB, tem 256 de SSD e um slot disponível. O ponto aqui negativo desse aqui seria o painel, porque é um painel TN, então é 15.6 polegadas, 60 Hz e um painel TN. E se você quer um notebook para trabalho, para estudo, tranquilamente vai te atender. Filmes e séries ele deixa um pouco a desejar por causa desse painel TN, então você tem que estar com a tela reta para você, para ter uma qualidade boa. Para fotos e também edição, eu acho que deixa um pouco a desejar também por causa dessa questão da tela, mas para desempenho, se você quer um para programação e até mesmo para rodar alguns jogos, você consegue ele, porque como eu falei, ele tem um processador focado em performance e você permite a expansão dele, então ele é permitido a expansão dele. Tem também uma outra versão dele que é com Ryzen 7, então essa versão aqui vem com Ryzen 7, já vem com 12 GB de memória RAM, vem com 512 de SSD, mas vem com Linux, tá? Esse aqui vem com Ryzen 7 5700U, tem uma placa de vídeo integrada, então todos é placa de vídeo integrada, mas esse aqui vem com uma Vega 8, ele já vem com Linux
12 GB de memória RAM, porém aí pode expandir até 24. Ele vem com 512 de SSD e esse aqui tem painel IPS, então a qualidade do painel é superior ao anterior. Então assim, questão para estudar, ver filme, série, trabalhar é muito bom. Então esse notebook aqui se destaca bastante. Também edição de vídeos, edição de imagens, ele é muito bom para programação, você vai conseguir também utilizar ele. Jogos leves vai conseguir rodar também tranquilamente e vai conseguir rodar alguns joguinhos mais pesados também. Então assim, se fosse eu escolher, eu escolheria essa versão aqui, tá? Então vai de você o que você quer. Esse aqui você pode expandir até 24, ele já vem com 12. Tem uma tela IPS que é uma qualidade superior à anterior. Tem uma Ryzen 5, então o outro tem um processador que é um processador focado em performance, mas aqui também é um processador bom, que é um Ryzen 7 5700U com uma Vega 8. Então assim, não vai te deixar na mão, tá? E a construção desse notebook também é uma construção muito boa, tá, gente? E aqui agora nós vamos começar nos notebooks com placa de vídeo dedicada. Então aqui eu trouxe essa versão do Acer Nitro. Então esse aqui tem uma placa de vídeo dedicada, então tem uma 2050. Testando o processador aqui também é um processador focado em performance, e notebooks com placa de vídeo dedicada tem um desempenho muito melhor, principalmente se você quer para jogos, tá? Então assim, aqui a gente está subindo bastante a qualidade, vamos subir um pouquinho o preço. Vocês podem ver que não muda tanto assim desse pro outro, por mais que não seja a melhor placa de vídeo do mundo, mas essa placa de vídeo vai te atender para a maioria dos jogos que eu tenho certeza que você quer jogar. Então assim, tem Linux, então é a versão com Linux, por isso que ele está mais barato. Se procurar com Windows ele vai estar mais caro, vou estar deixando as duas opções para vocês na descrição. Bom, questão de processador, aqui é um i5 13420H, então mais um processador focado em performance, 8 núcleos, 12 threads, vem com uma placa de vídeo dedicada, uma RTX 2050, vem com Linux, 8 GB de memória RAM, possível expandir até 32 GB, então ele tem dois slots, você pode expandir ele até 32 GB, SSD ele já vem com 512, na tela, uma tela Full HD IPS 15.6 polegadas também, e uma bateria de 3.720 mAh com carregador de 135 Wh. Então assim, aqui a gente já está falando de placa de vídeo dedicada. Então, para trabalho, para estudo, vai te atender tranquilamente. Séries também, porque é um painel IPS. Para trabalhar com edição também, você já consegue editar com esse aqui. Consegue também trabalhar com programação tranquilamente. Jogos mais leves, você vai rodar tranquilo com esse cara aqui. E vai conseguir rodar jogos mais pesados. Claro que um jogo dos mais pesados todos, você vai ter que reduzir um pouquinho os gráficos. Mas você já consegue brincar com esse cara aqui. Então, se você quer um notebook para jogos, aqui nós estamos falando de notebooks que não vão te incomodar daqui para frente, tá? Então vai ter mais potentes ainda, mas aqui são notebooks que você já pode comprar tranquilamente se você quer um para jogos, e ele tem esse designer game aí muito mais bonito, tá? A construção dele também é em plástico, e ele, como eu falei, ele vem com Linux. Se você procurar com Windows vai estar mais caro, mas vale muito mais a pena você comprar com Linux e mudar para o Windows, beleza? Dando continuidade aqui, agora voltando para notebooks da Asus, eu trouxe o VivoBook, só que agora é o 16X. Então aqui a gente já tem um processador bom também, então é um Core i5 12500H, também é um processador focado em performance. Tem um ponto aqui que a construção da tampa dele é de metal, ele vem também com uma RTX 2050, então uma placa de vídeo dedicada também, então que é muito bom para jogos. 8 GB de memória RAM, porém é expansível somente até 16. Então você pode colocar, ele vem com 8 soldadas, você pode colocar mais 8 GB de memória RAM. Tem esse ponto aqui em destacar em relação ao anterior. 512 de SSD, e aqui na tela ele vem com uma tela IPS, então ele vem com uma tela IPS 120 Hz. O anterior eu acabei esquecendo de falar, o painel anterior é um de 144 Hz, tá? Então são telas muito boas, muito fluidas. Essa aqui é uma tela de 120 Hz, é também com anti-reflexo, 16 polegadas, então uma tela um pouquinho maior. Tem uma qualidade muito boa esse notebook aqui na construção dele, uma bateria de 4.480 mAh com um carregador de 120 watts. Ele pesa 1.8 kg, então não é tão pesado assim. Esse notebook aqui ele até nem parece tanto um notebook gamer, você olhando o designer dele em relação aos outros, ele não parece tanto um notebook gamer. Mas é um notebook para trabalho, estudo, ver filme, vai te atender tranquilamente. Se você quer trabalhar com edição de imagens, vai conseguir também, consegue editar uns videozinhos aí, se não quiser botar uns efeitos muito pesados, você consegue, não quer renderizar vídeo em 4K, mas você consegue editar vídeos com ele, trabalhar com arquitetura também, você consegue, programação, então jogos leves vai rodar tranquilamente também, e jogos mais pesados também consegue rodar. Claro que a mesma ressalva do anterior, não é a melhor placa de vídeo do mundo, ele suporta só até 16 GB de memória RAM, então alguns jogos você vai ter que diminuir um pouquinho o gráfico, tá? E agora, se você quer um notebook com uma placa de vídeo boa, eu trouxe aqui com uma 3050, então eu trouxe o Acer Nitro V15. Então aqui o processador já é um i7 de 13ª geração, então é um i7 13620H focado em performance, 10 núcleos, 16 threads, então aqui já é porrada. Vem com uma RTX 3050, então uma placa de vídeo top também,
16 GB de memória RAM e um slot vazio podendo expandir até 32 GB. Então ele já vem com 16 GB e você pode colocar aí mais 16. Tem 512 de SSD com mais um slot disponível, uma tela IPS, então uma tela de 15.6 polegadas IPS com uma taxa de atualização de 144 Hz. Então esse aqui é um notebook gamer mesmo, fino do fino para vocês. A bateria tem uma bateria de 3.720 mAh com carregador de 135 watts. Ele é mais pesado que o anterior, então ele é um notebook de mais de 2 kg, pesa 2.11 kg, então é um notebook mais pesado aqui da nossa lista. Mas para trabalho, estudo, edição, filmes e séries, esquece, esse aqui você vai conseguir fazer. Para editar vídeos em 4K, tem notebooks melhores que esse, mas aí já é para a galera que quer investir bem mais grana. Consegue trabalhar com arquitetura, programação, jogos leves, roda tranquilamente. Então você vai conseguir rodar jogos pesados com uma qualidade boa, jogos mais atuais, mas tem notebooks mais baratos. Só que eu não quis trazer notebooks para essa lista aqui de 10, 8, 9K. Então esse aqui é o mais caro da nossa lista. Tem também esse Asus TUF Game, que é um excelente notebook que vem com um i5 12500H, também um processador com 12 núcleos, 16 threads, vem com uma RTX 3050, 16 GB de memória RAM, pode expandir até 32 também, tem um painel IPS 144 Hz, com uma bateria de 4.800 mAh, carregador de 200 watts, pesa mais que o anterior, então é 2.20 kg. Questão de para jogos, edição, trabalho, é a mesma coisa que o anterior, vai te atender tranquilamente. Tem outros notebooks, por exemplo, tem esse Lenovo Lock aqui que vem com i5 12450H, 16 GB de memória RAM, com uma RTX 2050, 512 de SSD. Porém, esse notebook aqui, ele vem com um monitor de 60 Hz, então tem esse ponto aqui para trazer para vocês, mas também é um excelente notebook, ficando um pouco mais barato que os anteriores que eu trouxe aqui para vocês, beleza? Lembrando que todos os links estão na descrição do vídeo, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Por hoje é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.